importante. Doutor, permita-me. E é importante que, não é, dada a sua responsabilidade política também, tenha, de facto, algum eufemismo na hora de abordagem. Porque não só disse isso, disse que ainda podemos ter uma crise política e os processos nos tribunais não são queimados. Portanto, doutor, é importante, doutor Olívio, que esses discursos sejam sempre suavizados, porque senão podem não dar muito conforto a determinadas pessoas. Aliás, em 92 foram os discursos que de facto nos trouxeram algum mau entendimento. Portanto, doutor Olívio, não se enerve ainda, doutor, e por reitero, gentileza. se não nos entendemos agora, não ponto de se vista enerve político, ainda, doutor. não nos vamos entender lá frente. Não se enerve. Dois, Agora, é importante que se entenda. doutor, eu estou mesmo no uso da palavra, há uma doutor. crise política, ciência política. Agora, O microfone, doutor, suponho eu que esteja desligado. E eu estou no uso da palavra, doutor. Estou no uso da palavra, doutor. Só foi um aconselhamento ao doutor. Seria muito bom. Pronto, mas o doutor aqui está a falar como representante da UNITA. Absolutamente, eu falo como E a UNITA, não sei se tem esse critério, doutor. Como deputado, Pronto, mas aqui dizer, não é? Aqui dizer, mais uma vez, doutor, não é verdade, Claudemir, que Manuel Lomé não fez nada em Luanda. Não é verdade também que não se espera nada, como disse, por exemplo, o Dr. Olívio. Aliás, o Dr. Olívio faz parte dos angolanos, no nosso entendimento, que mais beneficia daquilo que são os rendimentos do nosso país. Nesse sentido, tem felicidade de deputado à Assembleia Nacional. Logo, é mesmo resultado de uma governação que é feita ao nível do país, e disso não temos como descurar. Portanto, também é importante desmistificar aqui a ideia que traz o Dr. Kangondo, que é completamente desvirtuada, uma ideia que não sei que motivação o doutor tem quando diz que nós estaríamos a ser escravos enquanto o MPLA estiver no poder. Não é verdade. E eu também não é verdade. Doutor Samora, mas eu estou mesmo na abordagem. Doutor Samora, mas terá ou não João Lourenço um plano ainda desconhecido com estas nomeações e exonerações? Eu penso que, e disse o Dr. Lino, ou exoneração, no bem, caso de Laborinho, que quer o processo de nomeação, que basta estarmos nomeados para sermos exonerados, o que um dia passamos para podermos ser exonerados, são normais. E o presidente João Lourenço, que é o titular do Poder Executivo, no âmbito da sua ação, quer executiva e quer até como comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, tem toda a responsabilidade de, em tempo certo e quando entender que deve mexer o seu xadrez, pode mexer uma legitimidade que vem do povo. Então ele pode efetivamente exercer esse poder. Manuel Lomé, não obstante ser um civil, potencialmente civil conhecido, e me parece que João Lourenço quer suavizar determinados órgãos. É só nos lembrarmos que recentemente, ou alguns meses, nomeou João Pinto para dirigir o IGAI, que também estava a ser dirigido por um militar, e me parece, não é? E me parece que o presidente, me parece que o presidente queria trazer alguma suavidade ao nível do IGAI, que estava de facto a fazer uma ação que a dado momento me parecia que precisava ser mais pedagógica. Me parece que com esse entendimento... O João Pinto só foi nomeado aí porque foi o João Pinto que alertou o presidente que todos na Assembleia, ou melhor, que haveriam deputados do MPLA a votar favoravelmente ao impeachment. Foi assim que na última da hora convocaram a Carolina Cerqueira e o mais velho, esqueci o nome, penso que é
Esqueci-me o nome. Chamaram no Palácio, a última da hora, para orientar que o sistema de votação fosse de mão levantada. Se eu continuar, vamos ter confusão. Por favor, doutor Samora, prossiga. Doutor Kangundo, até me parece que senta à mesma mesa com o presidente quando aborda. Então, a informação não é credível nem oficial. O doutor Kangundo, ao nosso nível, há informações, quando não tem essa credibilidade, devíamos descurar de apresentar. Dizer que eu estava a trazer a ideia de que o presidente João Lourenço me parece querer suavizar, trazer alguma pedagogia nestes órgãos, portanto, como o IGAI e o próprio Ministério do Interior. Me parece que quer colocar pessoas, não é, que consigam trazer alguma pedagogia nestes órgãos. Também, não é? E se for a pensar assim, parece que está certo ao nomear o ministro Manuel Homem, com a experiência que ele já traz das telecomunicações e agora do governo da província de Luanda, que é tão somente a maior província do ponto de vista até de problemas, de manifestações ao nível do nosso país. Então, conhece um pouco desta realidade e eu acredito que isso vai ser bem aproveitado por Manuel Homem, que há pouco ainda nas redes sociais, quem acompanhou, vimos lhe dançar um pouco, e me parece que isso é muito bom, traz a ideia de que efetivamente há alguma suavidade que vamos ter ao nível do Ministério do Interior. Portanto, quero também entender, como dizia, que não vai haver desobediência por parte dos militares, até porque Manuel Homem foi indigitado por um militar e é tão somente o comandante em chefe. Quero dizer que os militares têm todo um dever de obedecer o ministro do Interior, que foi indigitado pelo comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, que é o presidente João Lourenço. Logo, eu espero daqui em diante, quer para Benguela, quer para o Ministério do Interior, quer para Luanda, a continuidade de uma ação governativa que temos tido, não é? E que visa sempre naquilo que deve ser a melhoria das condições sociais das nossas populações, e mesmo com os vários problemas sociais que o país apresenta, ainda assim consegue-se trazer alguma esperança, e não é porque, no meu entendimento, o MPLA gosta ou tem a mania, como se queria aqui trazer a ideia, de que governar para pessoas pobres, que a pobreza está nos ser habituada. Não, eu penso que é o próprio MPLA, não é, que tirou, o próprio MPLA que tirou a população angolana da pior pobreza que nós herdamos desde o colono português até os dias de hoje, e que se não fosse a ação militar de guerra que tivemos no país, seguramente Angola estaria num percurso melhor do que temos agora. Obrigado, Dr. Samora. Vamos agora avançar para o terceiro tema, numa altura em que estamos já com 14 horas e 38 minutos. Vou pedir aqui aos nossos convidados que avancemos, porque precisamos mesmo de evoluir. Já não temos muito tempo para mais em relação a este segundo tema. Vamos olhar agora para este que é o terceiro tema. O Governo remete na Assembleia Nacional a proposta do OG 2025 com receitas e despesas estimadas em mais de 34 mil milhões de kwanzas. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025 foi apreciada na terça-feira em sessão extraordinária do Conselho de Ministros e prevê receitas e despesas estimadas em 33 bilhões de kwanzas, um aumento de 37% face aos 24,7 bilhões definidos para o ano de 2024. Portanto, o anúncio foi feito pelo Governo em comunicado logo após a 10ª sessão ordinária orientada pelo Presidente da República. Hoje, 2025, que foi remetido à Assembleia Nacional, mantém o compromisso de valorização dos salários da função pública por via do aumento da massa salarial em 25% e assegura o cumprimento das novas disposições sobre o salário mínimo nacional, segundo o documento. No âmbito da execução do OG 2025, o Executivo propõe também medidas de apoio ao investimento na segurança alimentar através da reestruturação e dinamização do setor de cereais e grãos e fortalecimento da mecanização agrícola no que diz respeito à produção agrícola familiar. Contempla ainda medidas de apoio às startups e às empresas, medidas de aceleração do investimento público,
público e de estímulo ao crescimento, ou seja, ao emprego e do reforço do programa da merenda escolar. Bem, segundo o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, Angola terá no próximo ano um crescimento económico de 4,14%. Dr. Quilombo, qual é a visão da UNITA quanto a esta proposta do OGE 2025? Olha, o OGE entra no Parlamento até 31 de outubro. Portanto, 31 de outubro foi sexta-feira. Eu ainda não tive acesso ao OGE. Portanto, o OGE entra no gabinete da Presidência Nacional, depois é distribuído aos grupos parlamentares, às comissões de trabalho especializada, todas as comissões em geral. Portanto, só teremos acesso ao documento a partir de segunda-feira. E é um documento denso que vai exigir de nós estudo e debate durante um mês. Mas tivemos acesso, sim, aos relatórios de balanço do OGE 2024, primeiro e segundo trimestres, que, do ponto de vista da realização, é completamente negativo, por motivos vários. Os estudos são apresentados publicamente por associações, instituições que monitoriam saúde, educação, justiça social, distributiva, são negativos. Na quinta-feira, fomos assistir ao lançamento do estudo de monitoria feito pela IECA, Igreja Evangélica em Angola, a SEASTE, com apoio da Igreja Norueguesa, que trazem um quadro sombrio de Luanda, do Bengo e da Huila, no que a educação, saúde, justiça social, distributiva dizem respeito. Só para dizer, por exemplo, no caso da educação, o abandono escolar a nível da província de Luanda é altíssimo no município de Viana, onde nós estamos. Quer dizer, em cada 10 crianças podem abandonar 5 ou 6 crianças. O ensino, nós estamos com um número de 4 a 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino todos os anos. Se tiveres 4 anos, são 20 tal milhões de pessoas. Se tiveres 8 anos, são 40 milhões de pessoas. Às vezes nós não fizemos essas contas e achamos que esse é um número vão. Portanto, vamos avaliar o Orçamento Geral do Estado. Mas deixa-me já lhe dizer aqui 2 coisas que não aconteceram, que são fundamentais para a elaboração do OGE. Todo o Orçamento Geral do Estado num país democrático deve ser antecedido por um encontro do Conselho de Concertação Social e encontro do Conselho de Concertação Econômica. Estes órgãos não foram tidos nem achados. Portanto, é um OGE feito à medida de quem governa e que nós quase não temos tido influência. E, enfim, vamos avaliar o documento e vamos discutir na Assembleia Nacional. Doutor Quilombo, só uma nota. A proposta de hoje é 2025, traz igualmente verbas destinadas às 3 novas províncias, designadamente Icolibengo, Mochico, Leste e quando? É interessante isto, porque é a vontade do MPLA. Criar 3 províncias e orçamentá-las, mas nunca foi a vontade do MPLA criar autarquias e orçamentá-las, colocar, por exemplo, as autarquias no orçamento. Há quem diga que hoje 2025 será um bocadinho mais gordo por conta deste... 10 mil milhões a mais do que 2024. Exatamente. Portanto, 2024 eram 24 mil milhões, este ano são 35 mil milhões, são 10 mil milhões a mais. Ou seja, é um bocadinho difícil, às vezes, falar do Orçamento Geral do Estado, que é o documento que tem 3 dinâmicas, 3 dimensões. Ele é um instrumento econômico e financeiro, que deve promover o crescimento econômico e consequente desenvolvimento. É uma lei, é a lei do OGE, que dá carta branca ao Presidente da República fazer o que quer com o dinheiro dos angolanos, sozinho. E é um documento político. É a pior parte, a parte política, porque é a parte que mais se impõe. Ou seja, o OGE ignora a dinâmica econômica e financeira, ignora a questão legal e dá asa à questão política. E termino. Angola entrou na lista cinzenta do GAFI. Alguém tem que nos explicar isso. Significa que esse OGE não vai promover crescimento. Porque estar no GAFI significa, o OGE não é dinheiro ao vivo, são projeções do que podemos ter neste ano de 2025 e tudo também tem que ver com a atração de investimento e do financiamento externo. Doutor Quilombo, o que é que os deputados têm estado a fazer para alterar? Disse em instantes que a lei do OGE dá amplos poderes ao Presidente da República. E temos estado a ouvir de muitos economistas o facto, por exemplo, do Presidente da República ter, por exemplo, o benefício de autorizar, por exemplo, a emitir uma dívida externa a favor do Banco Nacional de Angola.
O que é que os deputados têm estado a fazer para mudar esta realidade? Tu tens uma maioria parlamentar que é uma ditadura da maioria, em que, infelizmente, os nossos colegas fazem algum esforço, mas no final desse esforço votam a favor deste OGE. Eu não sei, nesse momento, os indicadores seriam qual é o serviço da dívida neste OGE, para começarmos o debate. Eu não sei porque não tive acesso ao documento. Terei acesso ao documento muito brevemente. E depois de acesso ao documento, vamos começar uma discussão. O ano passado eram 59,9% do Orçamento Geral do Estado que estava ao serviço da dívida. E quando se fazem dívidas, a forma de financiamento, por exemplo, a forma dos ajustes diretos, vão para a dívida pública, na maior parte deles. Pode haver a possibilidade dessa dívida subir. Portanto, são vários indicadores que já nos desmotivam e só conseguimos ter certeza quando termos contato com o documento. Mas os elementos que eu ofereci aqui são de altíssima responsabilidade e que demonstram o descompromisso que esse documento tem para a vida do cidadão. O Orçamento Geral do Estado em qualquer país é o único documento capaz de transformar por via da sua atuação. Como é possível termos orçamentos atrás de orçamentos, passo o termo, e continuamos a ter 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino? É escravatura, doutor Samora. É escravatura. É Bem, escravatura. Doutor a nação Samora. Da Namíbia. A Namíbia tem 4 milhões de habitantes e tu tens 4 milhões de angolanos todos os anos fora do sistema de ensino. Isso é o que o senhor devia pensar. Isso é o que o senhor devia pensar. Obrigado, doutor Quilombo. Obrigado, doutor Quilombo. Doutor essa dimensão. Vai ao Google agora, meu caro. Vai ao Google agora. Não, eu penso que, doutor, a UNITA, aliás, eu já estou no uso da palavra. Exatamente, pode prosseguir. A UNITA tem-nos habituado de forma, portanto, a miúde, constante. Aliás, não me lembro um só orçamento geral do Estado que a UNITA tenha aprovado. E eu não entendo porquê, na maior parte das vezes, não entendo porquê. Nesta altura, por exemplo, a UNITA, do doutor, enquanto deputado, nem sequer ainda viu o documento, mas me parece que já está a dar carta negativa para o documento e logo isso nos leva já a acreditar, está denunciado a ideia de que a UNITA, mais uma vez, não é, vai votar contra o Orçamento Geral do Estado. E disse uma coisa muito importante, o Claudemir, e aos nossos rádio ouvintes. O doutor Olivo, enquanto deputado da UNITA, falou uma coisa muito importante. É o Orçamento Geral do Estado que é o instrumento que vem para mudar a vida dos angolanos, para mudar aquilo que é a nossa vida social. É este mesmo instrumento que a UNITA rejeita todos os anos em aprovar. E para que se saiba, a UNITA só aprova o orçamento em que vai ter, em que vai comprar os Lexus. A UNITA só aprova o orçamento da Assembleia Nacional. E ali é muito, quer dizer, eu não sei qual é o critério que a UNITA usa para efetivamente começar vamos dizer, a votar contra o Orçamento Geral do Estado. Um orçamento que, no meu entendimento, traz indicadores muito bons. Primeiro, já traz a orçamentalização, se permite-nos o termo, das novas 3 províncias que teremos e, claro, dos novos municípios que Angola vai passar a ter a partir de 2025. Doutor Samora, isso para mim é muito importante. Podemos esperar por melhorias neste orçamento, nesta proposta? Necessariamente. Exatamente. Ou será que teremos um orçamento geral do Estado maioritariamente ao serviço da dívida pública? Não. Eu penso o seguinte, Claudemir. Só pelo facto do Orçamento Geral do Estado poder orçamentar mais de 300 municípios, portanto, penso 326 municípios e 21 províncias, isso por si só nos dá a ideia que teremos mais entes com condições financeiras para a solução dos problemas dos angolanos. Em princípio, este mesmo orçamento traz também uma perspectiva do aumento salarial em 25%, o que leva já a ideia de que os angolanos no próximo ano poderão ter efetivamente o aumento salarial. O mesmo orçamento traz também a ideia... Só para acrescentar, a Ministra das Finanças, Vera Daves, na quinta-feira, em conferência de imprensa,
em conferência de imprensa sobre a proposta do OGE 2025, garantiu foco para o acesso à cesta básica com preços baixos e pronto, também falou um bocadinho sobre o combate à alta de preços dos produtos essenciais. Não, pois, tirava mesmo a palavra. Portanto, o apoio ao investimento na segurança alimentar e esta questão da cesta básica, que é fundamental. Nesta altura, se há um grande problema para o angolano, é justamente a subida constante, galopante, daquilo que são os preços dos produtos da cesta básica. Tendo em conta a atual conjuntura internacional, Dr. Samora, podemos criar aqui estas expectativas de que a coisa vai mesmo melhorar no ano de 2025, quando os números na verdade começam a apontar? Né, Claudemir? Vontade e começar a nos dar indicadores que levam-nos a acreditar. E um dos grandes indicadores é justamente o Orçamento Geral do Estado e, como disse o Dr. Olívio, e nesse sentido estou de acordo, o principal instrumento para resolver os nossos problemas. Se está a fazer o Orçamento Geral do Estado com visão para combater os preços, a subida de preços dos produtos da cesta básica, eu tenho que ter fé que, em princípio, o próprio governo tem vontade de que esse problema seja solucionado. Eu, particularmente, como um angolano que acredita no governo, eu tenho, felizmente eu acredito nas nossas instituições, acredito inclusive na Assembleia Nacional, estou a dizer que acredito até no Dr. Olívio, que enquanto deputado da Assembleia Nacional, que não efetivamente estarão ali para discutir e discutir bem, quer na generalidade e depois na especialidade, a proposta do Orçamento Geral do Estado. Eu quero acreditar que depois vai sair dali uma proposta em que a visão de todos os parlamentares, grupos parlamentares, quer da UNITA e quer os outros como são da FNLA, o PH, todos vão estar ali para colocar as suas ideias, para melhorar o documento, esperando claramente que vai ser para a especialidade em particular, no sentido de conseguirmos melhorar o documento e ela servir para aquilo que são nossos anseios em 2025. Para mim, se reforçarem a ideia do combate à subida dos preços da cesta básica, seria muito bom. Era muito bom discutir isso com alguma profundidade, porque é dos principais males que nós temos nessa altura. Se reforçar-se também a ideia do aumento, já terminar do aumento daquilo que é o orçamento para os novos entes no âmbito da nova divisão administrativa, seria muito bom, porque se hoje em cada município construísse, por exemplo, uma escola, em 164 teríamos 164 escolas construídas, mas agora se cada município construir uma escola, vamos ter 326 escolas construídas. Isso, no meu entender, é obra e é muito bom, e são as vantagens, os benefícios daquilo que é a nova divisão administrativa. Muito bem. Dr. Kangundo, queremos ouvi-lo também. O Ministro para a Coordenação Económica, José de Lima Mansano, prevê um crescimento económico de 4,14%. Para o presente ano também foram feitas algumas previsões e tudo indicava para um crescimento económico, mas depois veio o FMI cortar a previsão do crescimento de Angola para 1,3% relativamente ao ano de 2024. Estamos a ser, ou estará o governo a ser bastante otimista? Qual é a sua posição? Bom, a minha posição é a seguinte: eu penso que a política de Angola é feita numa perspectiva dicotômica, não é? Porque temos sempre, ou seja, há sempre um bem em Angola. O orçamento, então o crescimento econômico é sempre um facto todos os anos. Mas, por outro lado, o sofrimento das populações também é um facto todos os anos. Está a perceber? Então não se entende que crescimento é esse que não tem reflexo na vida das pessoas. Está a ver? Porque todos os anos, permitam-me só continuar, meus colegas, por favor. Todos os anos fala-se em crescimento econômico. Mas é verdade que todos os anos nós temos crianças fora do sistema de ensino, temos o número de morte por malária aumentar, nós temos o número de morte pós-parto, então, logo a infância, de maternidade infantil, aumentar.
Quer dizer, todos os males em Angola aumentam sempre à medida que o crescimento econômico também aumenta. Então eu não percebo onde é que está o problema. E, confesso mesmo... O crescimento da população é igual ao crescimento econômico. Mas isso porque Esse é um problema muito sério. Isso porque nós não sabemos fazer contas. Tá? Porque na China tem 10 vezes mais população que em Angola. Nem por isso se verifica. No estado... da população, o crescimento tem que ser superior à população. Sim, mas nós em Angola temos empatado. Sim, porque não fazemos contas, está a ver? Nós temos problema de fazer contas. Depois, eu tenho outras situações que me levam a manifestar preocupação em relação a esse OGE. O Quilombo disse bem. Esse OGE, face ao OGE vigente de 2024, tem uma diferença de cerca de 10 bilhões de kwanza, o que representa 40%. Quando as autoridades falavam em 30%, mas na verdade é 40%, não é? Não, 40 mesmo, 40%, 40 e poucos por cento. Hoje é vigente. Sim. Não. Aliás, se acompanhou ontem o telejornal, para cá as minhas contas estavam certas. Cerca de 40% de aumento em relação ao hoje anterior. Mas o que mais me preocupa, não é? Apesar deste aumento, não obstante este aumento, é exatamente a fonte do financiamento. Não é? E é público que o financiamento para este OGE vai vir por meio de mais um empréstimo do endividamento no banco, através do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Quer dizer que nós já não temos dinheiro para suportar nossas despesas até corrente, até para isso estamos a pedir emprestado. E olha aqui, este hoje que está a vigorar agora, cerca de 60%, o doutor Livre está aqui, é deputado, penso que poderá corrigir-me se eu estiver errado, penso que cerca de 60% está a serviço da dívida, não é? Deste hoje agora imagina que estamos a contrair mais empréstimo e depois estamos a incrementar mais 40%, porque construímos novos municípios, estamos a criar novos municípios, novas províncias, ou que de certa forma não, absolutamente vem onerar mais o Estado. Então aqui a pergunta que não se quer calar é: onde é que está a racionalidade do próprio Estado? Se na verdade o Orçamento Geral do Estado, disse aqui o Quilombo e também o Samora, que este é um documento reitor, através do qual o Estado consegue prever despesas e realizar, ou melhor, prever receitas e realizar despesas. O que significa dizer que deve haver alguma racionalidade. Então eu já não tenho dinheiro para me manter. Tem de haver uma redução das despesas. Era o mínimo que se esperava. Era o mínimo e o lógico que se espera para pessoas minimamente conscientes. Daí é que eu concordo quando certas entidades dizem bem, que nós parece que estamos com um grave déficit de sanidade mental. É a única coisa que pode explicar isto. Porque você não tem dinheiro para se manter. Quer dizer, vai sempre contrair empréstimo até para comer no dia de hoje, mas ainda assim aumenta mais despesas. Exatamente. É? Que, sinceramente, obrigado, não há racionalidade. Não há... A despesa é fundamental para a bolsa. Não há... Mas aqui, isto nos remete para a falta de qualidade, não é? Porque isto nos remete para a falta de qualidade. Não, é falta de qualidade. O tais municípios, como o Samora disse, há aqui uma analogia. Por favor, há aqui um silogismo. Há aqui um silogismo. Para finalizar, há aqui uma analogia que o Samora usou. Em 164 construímos 164, melhor, 164. Se construir uma escola por município, dá 164 escolas. O mesmo vai acontecer em 360 tal município, 325 municípios. Bem, mas na verdade aqui a pergunta deve ser ao contrário. Porque em 164 municípios que existem há décadas, não há escola, ou seja, não estão cobertos... Por que você tem... Bem, obrigada, Dr. Cangudo. Obrigada. Dr. Lino Lourenço, por favor, rapidamente. Eu estou agora no uso da palavra. Vou-lhe pedir, jurista Lino Lourenço, atenção. Caros doutores, atenção. Vamos, estou no uso da palavra. Os vossos microfones estão desligados, infelizmente. Vamos prestar atenção aqui ao Dr. Lino Lourenço. Por favor, vou-lhe pedir, seja breve, Dr. Lino Lourenço, para podermos passar para o último tema. É uma abordagem, exaustiva, mas já foi quase tudo dito pelos colegas aqui. Está em causa o Orçamento Geral do Estado, que é esse instrumento muito importante que visam, na verdade, atribuir a forma correta de gerir os recursos públicos
E entre nós, pelo menos em Angola, há este problema digamos assim, de valorizar aquilo que é a função do Orçamento Geral do Estado. E como já se disse, essas 3 funções que o Orçamento Geral do Estado têm sido sempre postos em causa, né? Falo nomeadamente da função econômica. Ou seja, aqui nós temos visto que há sempre um desrespeito total naquilo que é esta regra da racionalização, principalmente no relacionamento que se tem entre as receitas e as despesas. Na verdade, do ponto de vista de execução, temos sempre um problema desta natureza, porque há um grande desrespeito, principalmente. E quanto à função política, também, óbvio, nós temos visto de forma muito arbitrária, na nossa realidade em Angola, a execução dessas políticas, pondo sempre em causa aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos. Aliás, temos até um tema que está relacionado a isso, que daqui a pouco vamos falar, deste recurso irracional aos bolsos dos cidadãos, ou aquilo que é o patrimônio individual do cidadão, para, na verdade, quando falo do patrimônio dos cidadãos, é relativamente aos impostos, e isso tem causado problemas sérios, porque do ponto de vista prático, né, materialização, nós não conseguimos ver. Então, estima-se anualmente muito dinheiro e pronto, na prática, essa é a dificuldade. Eu sou cidadão e também contribuo para com impostos, mas temos dificuldade de sentirmos os nossos direitos e garantias respeitados em função deste Orçamento Geral do Estado. Ou seja, não há, Dr. Lino, há formas do ponto de vista jurídico de certa forma, denunciar a má execução do Orçamento Geral? E pronto, isto... pronto, o que acontece? Permita a sua questão. Exatamente. Um segundo, Dr. Lino. Mas a questão é... Em 1 minuto. Sim, 1 minuto. Responder a pergunta do Dr. Lino. Sim, ele vai responder também. Vai responder também. Mas a questão é: vai denunciar a quem que vai dar provimento à tua denúncia? Eu falei aqui o mal da África, ou então o mal da Angola, tal como alguns países que nos rodeiam, é exatamente o controle das instituições por quem esteja no poder. Então, se todo mundo... Quer dizer, todas as instituições são controladas por quem esteja no poder. Ainda que você for denunciar, não vai dar em nada. Mas há esta prerrogativa, há este... Não, a Constituição até por acaso prevê essas medidas, mas o problema é depois da tramitação. Não é? Não tramita porque o órgão que devia dar tramitar é controlado por quem esteja no poder. Ou seja, o que devia dar tramitação é controlado por quem você está a queixar. Muito bem. Obrigada, doutor Cambundo. Doutor Lino, por favor, para permitam fazer progresso, finalize, por favor. Pois. Então, a questão que exatamente nesses moldes, mas eu iria mais longe. Por quê? Porque nós também sabemos que o OGE tem a função jurídica. É na função jurídica onde se enquadra esta componente da fiscalização. Isto compete a vários órgãos, à própria Assembleia Nacional, ao Tribunal de Contas, que de forma também... Portanto, há esta prerrogativa. Sim, e todos nós, porque o Orçamento Geral do Estado é público, né? Obedece ao princípio da publicidade. Quer dizer, todos temos a responsabilidade de também fiscalizarmos, fazermos denúncias, se os nossos dinheiros não estiverem a ser usados de forma racional ou de forma concreta. Então, há esta possibilidade. O problema onde é que está o problema? Não é na execução desses instrumentos, né? Está na falta mesmo de transparência. Ou seja, tu, se fizeres uma denúncia ao Tribunal de Contas, por exemplo, sobre a execução do Orçamento Geral do Estado, tu não terás nenhum resultado. Aliás, como se diz, és um peixinho apenas que vai morrer aí a tentar exercer o seu direito. Então, a denúncia tem que ser própria. Sim, mas sabemos que em Angola, quando se fala de justiça, é muito difícil vermos os nossos direitos realizados. É muito difícil. Muito bem. Agora, Doutor Lino, já está no uso da palavra e estamos agora com 15 horas e 3 minutos. Já estamos além do nosso tempo, portanto, vou pedir 1 minuto a cada um sobre este seria o quarto tema, portanto, agora é o último, porque já não temos mais tempo. No CUNEN, operadores comerciais fecham empresas para protestar cobranças milionárias da AGT.
e falam, pelo menos esta Associação de Empresários fala na possibilidade de despedir 800 funcionários por conta das alegadas cobranças milionárias da AGT. Temos ou não uma AGT que sufoca os empresários? Em um minuto, por favor. Dr. Lino, já está no... Sim, pronto. Por isso que eu disse, o tema anterior esteve muito relacionado a este ponto. Na verdade, nós... Sim, sim. Porque a AGT, que é a entidade tributária, pois, nós temos sim essa dificuldade. Conseguimos remir o tempo, mas por favor... Temos sim essa dificuldade. Daí eu ter dito que quando se olha, por exemplo, para a função política do Orçamento Geral do Estado, prevê esses elementos que trazem este limite, ou seja, racionalidade na afetação patrimonial dos particulares, né, ou dos cidadãos, nomeadamente no caso também das empresas, e muitas das vezes não se observa. Por quê? Porque ataca-se de forma irracional e até injusta o bolso dos cidadãos. Alguns empresários, ao apresentarem esta manifestação, ou seja, ao manifestarem com essa insatisfação da AGT, têm razão, porque, por exemplo, muitos deles, segundo a Associação de Empresários Local, muitos deles justificaram, inclusive com documentos públicos que atestam que realmente haviam pago, né? Pagaram as dívidas, mas ainda assim foram, digamos assim, prejudicados vendo as suas contas bloqueadas, o que não é correto, porque está-se a cobrar uma dívida que o cidadão não tem. Né? Pese embora a AGT tenha digamos assim, este poder de seguir e atacar, né, o cidadão quando tiver uma dívida, mas que seja transparente e conseguir provar. Muito bem. Em respeito aqui ao pedido dos nossos convidados, vamos passar rapidamente para o quinto tema: partido no poder, eleições. Partido no poder, perdas, em que está correto, eleições após 60 anos de governação no Botsuana. Que lições deve tirar Angola desta situação? Dr. Kangundo. Pois, penso, boa pergunta e pertinente. Bom, para mim, vejo duas lições que nós, enquanto angolanos, podemos tirar, sobretudo os partidos políticos na oposição. Primeiro, a oposição que ganha eleições no Botsuana não é um partido, é um conjunto de 3 partidos, é uma coligação. Uma coligação. O que significa dizer que a UNITA está no bom caminho com a FPU. Então aqui o alerta vai... Não, está no bom caminho. O que significa que o alerta que vai mesmo para todos os entes da FPU, por favor, não caiam nas armadilhas de quem esteja do outro lado, que visa, portanto, destruir esta plataforma. Primeiro ponto. Segundo, é preciso olhar para quem permitiu esta vitória. Comissão Eleitoral Independente. Significa dizer que os partidos políticos, mais uma vez, na oposição em Angola, têm que descartar esse discurso, esta luta, têm mesmo que descartar esta luta de ir atrás de mais lugares na CNE, tem que se bater por uma Comissão Nacional Eleitoral Independente. Somente assim vamos conseguir lograr aquilo que tanto queremos. O tribunal... Exato. Não, porque, sim. Na verdade, é que a luta tem que ser essa, não é? Primeiro, despartidarizar a CNE e depois o Tribunal Constitucional. Já que nós não temos aqui um tribunal eleitoral. Mas para isso é importante, e aqui passa mesmo um recado, não é? Ao vivo, não é? Um recado com muita veemência. É importante que também os partidos políticos na oposição não se limitem a fazer uma luta dentro das instituições, porque na verdade este é o objetivo do MPLA. Porque o MPLA sabe que controla as instituições. Logo, nenhum partido vai ganhar uma luta dentro de uma instituição. Então a luta que tem que ser assumida em 2 momentos: nas instituições e fora delas. Termino. Muito bem. Dr. Samora. Bem dito, bem dito. Que lições deve Angola tirar? Primeiro não é trazer a ideia, retirar aquela ideia de que em África tudo é fraude, de que em África não é possível chegar ao poder por via de eleições, retirar completamente esta ideia,
também trazer a ideia que em 60 anos um determinado partido foi poder. Quero dizer que transmitiu também a ideia de que o povo naquele país quer dizer, o partido deu confiança ao povo e aqui em Angola esta lição deve ser bem absolvida. Que até este momento em Angola o povo tem estado a dar poder ao MPLA, que no meu entendimento continuará se calhar a dar em 2027. Portanto, outra lição a ser retirada aqui é justamente a ideia de que a Comissão Nacional Eleitoral é árbitro, não vota. A Comissão Nacional Eleitoral é aquela que tem apenas a missão de organizar o processo, depois divulgar o resultado, e é o que aconteceu em Botsuana. Divulgou os resultados. Em Botsuana também teve, quem eu pude ler um pouco, também teve, nos momentos em que os partidos perdiam, também esteve-se a falar de fraudes. Mas hoje ficou mais provado de que foi possível vencer nas urnas. Logo, é que esta lição vai para os partidos na oposição, que quando se quiserem ganhar eleições, façam o vosso trabalho e ganham-no nas urnas. E que também deixem de ter as desconfianças com a Comissão Nacional Eleitoral, porque nos outros países está a acontecer, aqui também é possível acontecer, porque a Comissão Eleitoral é simplesmente para organizar e não vai às urnas votar. E que em Angola, já terminando Samora, mesmo, que em Angola, no meu entendimento, e assim que é oficial, o MPLA tem estado a ganhar mesmo eleições sem recurso, absolutamente nenhuma fraude. Obrigada. Dr. Quilumbo? Eu acho que há uma onda de alternância na África Austral que é inevitável, e quem tentar lutar contra isso vai ter muita dificuldade e vai ser levado pela força do vento. O que se passa é que há dois momentos importantes que estão a definir esta onda de alternância, que começou em alguns países pelas eleições legislativas, como o caso da África do Sul, Moçambique, Namíbia, e agora Moçambique fez a alternância. E, infelizmente, há uma pressão muito forte da população. É verdade. Falaste algo interessante. E o povo está a fazer o quê? O povo assumiu o não feito da alternância. O povo está a lutar contra o seu voto na verdade eleitoral. Isso é o que devia saber. Isso é notícias públicas. Por outro lado, eu acho que é interessante dizer o seguinte. O senhor Boko, Duma Boko, que é o atual presidente eleito, é um advogado de direitos humanos, fez uma frente patriótica, igual aqui o exemplo de Angola. É a forma que tem funcionado nos vários espaços onde os regimes são de longo termo, e não vai ser possível, nos próximos 5, 10 anos, existir algum partido na condição destes 5. Estamos a falar da ZANU-PF, estamos a falar do ANC, estamos a falar do MPLA. O ANC teve um grande susto que poderá levá-lo mesmo à oposição nos próximos anos, tudo indica que sim. Porque nós temos dois fatores. Primeiro, é que nós temos uma população bastante jovem. Da África Austral toda, o país mais jovem é Angola. Angola é o sexto país mais jovem do mundo. E essa população que tem menos de 25 anos, nossos rastros são de 17, 16 anos, aí estamos 65%, tem outras necessidades, não tem aquele valor histórico do passado. Isto é um ponto. Outro ponto é que esses partidos não realizaram a vida dos cidadãos. Não é possível, não é mesmo possível, governar sem realizar a vida do cidadão. Também não é possível em democracia um partido ganhar todas as eleições. Não é possível. E também não é possível em democracia outros partidos estarem eternamente na oposição. A democracia não é isso. A democracia pressupõe alternância ao detalhe. Ao detalhe. Obrigado, Dr. Quilumbo. Dr. Lino Lourenço, em um minuto. Felicitar o povo de Botsuana, que teve uma atitude muito interessante. O povo e as instituições de Botsuana. E dizer aqui ao colega Samora, no Botsuana, a CNE é independente, meu caro. Obrigado, obrigado, deputado Olívio Quilumbo. Não é independente. Dr. Lino Lourenço, para finalizar. Pronto, finaliza. Na verdade, é um grande exemplo, né? Temos de seguir este exemplo. Isto é muito bom. Não é verdade, doutor. Porque, sim. De que ponto de vista? Quando eu digo seguir este exemplo, que aí digo que está-se a exercer democracia. Isto sim. Porque é só olharmos que foi até o próprio presidente do Partido Democrático de Botsuana que foi também, em primeiro lugar, reconhecer publicamente a sua derrota.
Isto é democracia. Isto em Angola também. Isto é... O doutor Samuel é democrata. Ele não sabe o que é democracia. Só pode ser. Ele não sabe o que é democracia, porque ele não está habituado. Ele fez um partido autocrático. Isto não é... Sim. Pois, e na verdade, nós vimos que perto de 58 anos, né, que o Partido Democrático de Botsuana tem estado a governar aquele país desde que se tornou independente dos britânicos. É na verdade uma semelhança, digamos assim, ao que ocorre também em países como o nosso, em Angola. Então deve servir de exemplo, porque isto a princípio representa um verdadeiro Estado democrático de direito. E só por esta via conseguimos avançar, porque é necessário partilhar, digamos assim, poderes com os outros atores políticos, desde que também, digamos assim, estejam em altura, por vontade do povo, exercer o referido poder. Então isto é o que falta também. Eles são... Aliás, é mesmo para seguirmos, porque até é vergonhoso. O MPLA em Angola já está perto também de 60 anos. Mas é votado por... Está perto. Obrigada, Dr. Lino. Não. É desta forma que... Obrigada, Dr. Lino. Obrigada. Isto não é verdade. Dr. Lino já finalizou. Sim, pronto. Já não tantas interrupções. Exatamente. O tempo também não está... Ainda, ou seja, conforme já se disse aqui, 50 e tal anos também... Epá, é muito tempo. Isto aqui não é democracia. Não é democracia. Não. Chegamos assim ao fim. Sim, doutor. Não, sei muito bem. O MPLA está ao tempo no poder, porque o povo coloca o MPLA nesta condição. E digo mais, às vezes não nos interessa termos que mudar de partidos. Não nos interessa. Às vezes não nos interessa. Eu pelo menos penso que se colocarmos, por exemplo, a UNITA no poder, o país ainda pode ir para pior. É a minha convicção. É a minha convicção. Eu penso que o MPLA nesta altura é o partido em melhores condições para governar. O nosso debate vai continuar com os microfones desligados, porque já não temos tempo para mais. Não é tua praia, pá. É sim minha praia. Vou agradecer aqui ao